A escada ou escadaria que Jacó vê em seu sonho é a passagem entre o céu e a terra, né? Porque aqui escada ou escadaria, né? Na verdade, esses comentários eles são em inglês, né? E no inglês ele traz ladder ou stairs, né? Ladder é uma escada igual escada de madeira ou de metal, né? Que você abre, né? Ou apoia na parede. Aquilo ali é ladder, que se chama, né? Stairs já é a escada, normalmente a escada construída, né? De madeira, de concreto, de pedra, enfim, tá? Então, aí como no português a gente usa escada para tudo, né? Mas eu coloquei escadaria porque pelo menos escadaria dá essa ideia, né? De que é uma coisa construída, tá? Então, o texto não diz o que é, a gente não tem certeza, né? Não dá para saber pelo hebraico antigo o que é diferenciar uma coisa da outra, tá? A escada ou escadaria que Jacó vê em seu sonho é a passagem entre o céu e a terra. A palavra, comparável em acadiano, é usada na mitologia mesopotâmica para descrever o que o mensageiro dos deuses usa para passar de um reino a outro. Então, assim, eles entendiam, tá, pessoal? É muito engraçado, porque hoje você pega o pessoal religioso dogmático e para eles, assim, fala de céu, né? É como se fosse uma outra dimensão, né? Uma dimensão espiritual, né? E não tem nada mais ingênuo do que isso, porque isso é baseado na Bíblia, teoricamente. Só que na Bíblia o céu mesmo, é o céu, é lá em cima, né? Eles achavam, né, que a Terra a Bíblia não é um livro científico, ela não está preocupada em ensinar ciência para o povo, né? O objetivo da Bíblia é o monoteísmo e a ética, né? Esses são os dois objetivos, né, da Bíblia hebraica. Então todo o resto da Bíblia hebraica não está nem aí, né? As pessoas queriam que a Bíblia fosse um livro científico, né? Mas é uma estupidez tentar tratar a Bíblia dessa forma, porque não é o objetivo da Bíblia, né? É você tirar a Bíblia do seu objetivo e propósito, tá? Mas na cosmovisão do pessoal do Antigo Oriente Médio, eles achavam o seguinte, né? Que a Terra a Terra era como se fosse uma grande bolha, né? Então, sabe aquele brinquedinho, né, que tem lá, você vai para, sei lá, para uma cidade, aí tem a cidade dentro de uma redoma de vidro, né? Você chacoalha, cai neve. Era bem aquilo. Então eles achavam, né? Eles não tinham uma visão, obviamente, não tinham ainda, né, o conceito de que a Terra era esférica, né? Não conheciam gravidade, gravitação, física básica, né? Que aliás hoje em dia tá tá saindo de moda, né, para algumas pessoas. Estamos voltando à Idade das Trevas, mas vamos deixar isso de lado, né? Aliás, enfim, né? De vez em quando eu recebo as mensagens mal criadas aí né, do pessoal, mas assim, eu não dialogo com pseudociência, né? Eu me recuso. Então, assim, eles acreditavam, né, que a Terra ela era, né, vamos dizer assim, ela era a parte de terra que estava, né, boiando, né, nas águas, e você tinha os pilares que sustentavam a Terra e sustentavam o domo celeste, tá? E o domo celeste era como se fosse uma espécie de um vidro, né, onde no alto as esferas deslizavam e você tinha portais, né, de onde caía a água, né, a chuva, onde saía o vento, granizo, qualquer coisa, qualquer intempérie, tá? E que mais acima, né, você tinha o trono dos grandes deuses, vamos dizer, no caso israelita, que era monoteísta, o trono do Eterno. Tá? Então eles entendiam dessa forma. Né? Então, assim, né, o pessoal fala muito, né, aquela baboseira de Anunnaki, né, essas idiotices aí do pessoal que pega mitologia, né, e quer transformar mitologia em, né, acha que Alien, o oitavo passageiro, é histórico, né? Assim, e aí começa a dizer, não, né, a gente foi colonizado por alienígena por causa dos Anunnaki e tal. Na verdade, não é nada disso, né? É que na mitologia mesopotâmia, você tinha os deusões, os chefes, né? E você tinha os subalternos, né? Sabe aquele gerente da sua firma que ele acha que ele manda só porque ele ganha
200 mangos a mais do que a maioria das pessoas, e ele adora dar ordem, mas quem manda mesmo e anda de Mercedes é o dono da empresa. Sabe que certamente você conhece uma figura desse jeito, né? Então, os Anunnaki eram esse cara, entendeu? Eram subdeuses que foram criados pelos deuses para servi-los, né? Então, os deusões estavam lá fora, né? Esses que você via né, andando pelo céu e tal, eram os Anunnaki, né? E aí os Anunnaki, eu até falei disso na narrativa de Noé, eu conto essa história, né? Eles ficaram bravos porque eles não aguentavam mais essa vida de peão, né? Igual aquele seu gerente que ele acha que ele é bom demais para tirar fotocópia, né? E aí resolve, né? Não, tem que contratar o estagiário, né? Então ali surgiu o estagiário de direito. Não, tô brincando. Um grande abraço a quem faz direito, né? Mas ali eles falaram: não, a gente está cansado de servir os deusões, vamos criar os seres humanos, vamos misturar o nosso sangue com o sangue humano para criar o humano. Isso é mitologia, galera. Mitologia. Vai estudar o que é mitologia, né? Não vai ficar, então, achando que os antigos estão dizendo que houve mistura de DNA alienígena. Não viaja na maionese, né? Tem motivo para essa mitologia, né? E é engraçado que eles são seletivos, né? Na hora de escolher mitologia, né? Na hora de falar de Tiamat, né? O grande dragão do caos que foi esventriado, né? E aí surgiu o cosmos, que também faz parte dessa mesma mitologia. Aí não, né? Aí eles esquecem. Pega só a parte dos Anunnaki para poder dizer que tem alien. Lógico, vem de livro, né? Você dá uma aula séria, bem fundamentada acadêmica, que nem eu faço, não enriquece, né? Não deixa ninguém milionário. Agora, você escrever que Anunnaki né? É alguma divindade alien, né? Esse estilo Alien, o Oitavo Passageiro. Aliás, Alien, o Oitavo Passageiro, depois ele vai nessa linha, né? Os Prometeus e outros filmes vão um pouco nessa linha. Mas é isso aí, né? Então, assim, o que eles achavam? Por que eu falei disso, tá, pessoal? Porque eles achavam, né, que se você subisse para além do domo, você chegava nessa região. Então, se você tinha mensageiros, né? Então, seres que gravitavam de um a outro, né? Você pegar os próprios Anunnaki, né? Gravitavam de uma coisa a outra, então eles tinham que subir e descer por uma escada. Tá? É essa a ideia da escada de Jacó. Só que na Bíblia hebraica, óbvio, como a Bíblia hebraica, qual é o objetivo dela? Eu falei, não é ser científico, né? Não é um livro científico, é um livro para ensinar monoteísmo e ética, né? Então aqui monoteísmo, não. Se existe algum ser, ele é um mensageiro do eterno, ele não é uma divindade. E os mensageiros na Bíblia hebraica, eles não têm nem livre-arbítrio, não têm vontade própria, só executa, né? É um robozinho, né? Então ele fala, né? A ideia é exatamente essa: tem o eterno lá em cima e os mensageiros dele subindo e descendo, quer dizer, levando as ordens dele, executando as ordens dele, né? Isso é uma maneira, né? Era uma maneira lúdica de dizer para eles que o eterno estava no controle de todas as forças da natureza, né? Eu falo sobre isso na palestra Shikirambam e os Anjos, né? Que assim, o Maimônides já falava isso 1000 anos atrás, né? Você fala sobre gameta, sobre DNA, né? Gravidade, são forças que foram criadas pelo Eterno para cumprir o seu propósito. Então, por que não dizer que essas forças são mensageiros dele, né? Assim como os sonhos, as visões, né? E a Bíblia hebraica não está preocupada. Se tiver algum ser, é mensageiro dele, não é uma divindade, tá? Muito bem. Na mitologia mesopotâmia, eles construíam, né? A gente vai falar disso. Eles construíam escadas para ajudar, né, os deuses ali a subirem e descerem, tá? Então, é esta escadaria mitológica que os babilônios, né? Babilônios é português de Portugal. Um grande abraço para os nossos colegas portugueses. Procuraram representar na arquitetura das zigurates, que foram construídas, está errado aqui, né? Para fornecer um caminho para a divindade descer ao templo e à cidade. Muito bem. Esse é o comentário da IVP Bible Background. Em um sonho, ele vê uma escada, comentário da Bíblia de Estudo Judaico, a Jewish Study Bible.
ele vê uma escada, entre aspas, ou uma escadaria do tipo com a qual as torres-templo mesopotâmias, as zigurates, nós vamos ver daqui a pouco, estavam equipadas, e em cima das quais se pensava que a divindade parecia se comunicar com seus adoradores, conforme se vê no 28:12. O Eterno garante a Jacó que ele herdará a promessa patriarcal, demonstrando assim que por mais fraudulentamente que tenha sido obtida, a bênção de Isaac a ele está de acordo com a vontade do Senhor e que o exílio de Jacó será temporário. Isso é importante pela questão exílica que eu disse. Acordando, Jacó percebe a grandiosidade do lugar e consagra-o como um santuário, prometendo dar ao Eterno um dízimo se ele o proteger como ele prometeu. Tá? Então, aqui você vai ter o quê? Né? A escada, e depois da escada ele tem uma visão onde o Eterno assegura a bênção. Por que aí? Por que era importante isso? Não era só, pessoal, para estabelecer um vínculo entre a narrativa de Jacó e a narrativa de Abraão, mas também porque precisava confirmar, já que no capítulo anterior o leitor ia olhar e falar, pô, isso é pilantragem, né? O camarada se põe pelo, né, no braço, né? E aí finge que ele é o outro cara, né? Parece até aquele eu vi que coisa impressionante uns dias atrás teve, né? Dependendo de quando você assistiu o vídeo, pode ter passado mais tempo, mas teve um traficante que tentou fugir da polícia, né? E aí você olha assim, você vê uma moça com as japonesas, e ele chega a câmera mais perto, você vê que é uma máscara de látex, né? Que coisa impressionante, o cara tentou fugir com a máscara de látex, né? Da cadeia. Pô, morreu, né? Mas, enfim. Então, assim, né? Você pensa, pô, é parecido com essa história aí do traficante? Como é que, né? Como é que isso aí é pilantragem, então não tem bênção nenhuma, né? Por isso a importância de se colocar no começo do texto que ele foi fiel, né, ao pedido do pai, e depois o Eterno precisa confirmar. Por quê? Porque a suspeita do leitor seria, Jacó não teve bênção coisa nenhuma, isso aqui não valeu, né? Mas aí quando o Eterno confirma, aí não há o que questionar, tá? Muito que bem. E aí eu disse para vocês que alguns autores, né, alguns acadêmicos entendem que é pré-exílico esse texto, né, do Eterno, confirmando para Jacó que ele seria detentor da bênção. Né? Por quê? Porque seria muito difícil imaginar o Eterno, um texto pós-exílico, trazendo o Eterno fazendo isso. Tá? Né? Pelas razões que a gente viu, que a gente já falou. Tá? Mas pode ser porque, na verdade, você tem um conjunto da obra aí. Então, ó, aqui, pessoal, uma zigurate, tá? Para vocês, muito prazer, zigurate. Essa zigurate de Ur, ela foi construída cerca de 2100, né? Entre 2200 e 2100 antes da Era Comum, e foi restaurada pelo rei Nabônidos, né? Que foi um rei babilônio aí, no século 6. Na verdade, século 21 não, é o contrário, né? Entre 2100 e 2000, desculpem, tá? Entre 2100 e 2000, e foi restaurada por Nabônidos entre 600 e 500 antes da Era Comum, tá? Então, aliás, a gente fala de Nabônidos em alguns textos, né? Alguns estudos dos profetas. Então, aqui, ó, esse é um exemplo. Olha o escadão, né? Olha a escadaria aí, né? Esse texto fala de voto, né? E você vê que voto, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Não era você se automutilar, né? Uma coisa primitiva, né? Desculpa a sinceridade, né? Mas assim, voto nos tempos bíblicos era você dar alguma coisa para a divindade, não era você se mutilar, se arrebentar, né? Eu fico imaginando alguém fazer um voto, eu vou subir a zigurate de joelho. Você chega lá no topo, não tem mais joelho, né? Porque olha o tamanho da bicha, né? Não tem como, né, subir um negócio desse de joelho, né? Seria curioso, né? O pessoal só sobe de joelho porque é uma escada um pouco mais razoável, né? Mas não faça isso, né? O Eterno não quer ver você se arrebentar todo,
né? Aliás, eu duvido, eu não sou cristão, não sou católico, mas eu duvido até que na teologia católica oficial isso seja recomendado ou aceitável, né? Isso é crendice popular, né? Nunca vi a Igreja Católica oficialmente dizendo, né? Vai lá e sobe a escadaria de não sei o que de joelho, né? Isso é da cabeça das pessoas, né? Não faça isso, tenha dó do seu joelho, tá? Mas então, isso aqui, quando se pensa na escada de Jacó, foi uma visão de alguma coisa parecida com isso, tá? A ideia deles era, né, que os deuses desceriam lá no topo, né, principalmente regiões onde eram mais planas, né? Tem muito disso na região ali dos sumérios, dos antigos sumérios, dos antigos babilônios, porque eles viviam às margens do rio Eufrates, do rio Tigre, né? Então é uma região mais plana, né? Já na região onde os israelitas viveram ali, é uma região mais montanhosa. Então, ao invés de construir um prédio grandão, que é muito mais caro, dá muito mais trabalho, eles construíam um templo no monte. A ideia era parecida, você construir algo no alto, tá? Muito bem. Então, Jacó chegou à conclusão que aquele local era a casa do Eterno, a porta dos céus. Naquela época e região, os povos geralmente entendiam que havia uma espécie de domo cobrindo a terra. Nesse domo azulado estariam. Eu vou até vou mudar para cá o texto, que eu acho que vai ficar mais fácil de enxergar a imagem quando eu descer, né? Então, foi uma boa ideia. Naquela época e região, os povos geralmente entendiam que havia uma espécie de domo cobrindo a terra. Olha aqui, ó, tá? O domo, o teto do céu. Nesse domo azulado, né? Por isso que Moisés vê o Eterno andando num caminho de safira, é andando em cima do domo azulado, tá? É literal. Lógico que a visão não é literal, mas por que ele teve que ter essa visão? Por que essa visão é descrita? Para o pessoal entender. Eles entendiam a coisa literalmente. Não existia região espiritual. Existia o em cima da terra, literalmente. Tá? Esse domo azulado, onde estariam as luzes do céu e as suas janelas, de onde vinham coisas como o vento, a chuva, a neve, etc. Olha aqui, ó, né? Repara que você tem aqui, ó, nessa imagem, está em inglês, né? A imagem eu não encontrei ela em português, mas repare que você tem, né, um arco, e aí você tem as estrelinhas, o sol e a lua, né? E tem umas duas setinhas aqui apontando para uns portões aqui, ó, né? Então, esses portões aqui é onde teria armazenado as águas, né, a neve, né, o granizo, etc. Tá? E em cima você vai ter o trono da divindade, tá? Fora da criação. Os deuses eram, né, como luzes que se movimentavam, né, no domo, estavam literalmente acima deles, né? Então, na verdade, aqui seriam os deuses menores, né? E os maiores estavam literalmente acima dele, tá? Por exemplo, a mitologia suméria é exatamente isso, tá? O profeta Isaías diz na linguagem da época: o céu é o meu trono e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa me edificarias vós? Né? Então, Isaías 61:1, né? 66:1, perdão. Com o passar do tempo, os israelitas, né, o pessoal de Judá também, enfim, né, Judá e Israel, foram compreendendo aos poucos. Nossa, eu fiquei vermelho aqui. O problema de você ser branco feito uma parede é que qualquer coisa que você coça parece que você levou um soco, né? Então, então assim, o profeta Isaías ele já traz uma ideia de que é um pouco besteira, né? Ficar construindo templo, tal, essas coisas, né? Não precisa desse tipo de coisa, né? O Eterno ele está muito além disso, né? E os antigos eles achavam que literalmente eles precisavam construir essas estruturas para os deuses, quando quisessem vir à Terra, ter onde ficar. Os templos funcionavam como uma casa de praia da divindade, entendeu? Era literalmente isso que eles achavam, né? E essa visão ela vai se tornando mais
importante com o passar do tempo, né? Por isso que eu particularmente hoje acho, né, que a ideia de que você precisa necessariamente ter um terceiro templo, tal, né, é um pouco primitiva, né? E eu diria que a maioria das pessoas se assustaria terrivelmente com o que era o templo. Era um grande açougue, né? Na verdade, era uma grande churrascaria para a divindade, né? A gente já, na minha opinião pessoal, tá? Não estou falando em nome de religião nenhuma, né? Na minha opinião pessoal, a gente já superou certas coisas, né? Mas talvez para as pessoas ainda seja importante, né? Muito bem. Moisés tem uma visão do Eterno andando sobre um pavimento de safira. Tudo isso, tudo foi dito assim para que eles compreendessem a mensagem dentro da cultura deles. Né? Ah, Felipe, por que tem que falar dessa forma? Senão eles não entendiam. Não adianta falar não adianta falar de uma linguagem século XXI, né? Ah, mas o Eterno podia ter dado essas revelações numa linguagem século XXI. Tudo bem. Aí você ia entender, maravilha, né? Aí ia chegar no século 31 e as pessoas já não iam entender, porque, né, o mundo anda e o Eterno deseja que a gente avance em compreensão e não fique estacionado, tá? Muito bem. Como entendiam que os deuses estavam no alto, disso decorrem duas coisas. A primeira é que os deuses estavam fora da criação, precisavam de mensageiros para se comunicar com eles. Esses mensageiros iam e vinham da criação até a habitação dos céus, não só para levar mensagens, como para carregar coisas dos deuses para os homens e vice-versa. Então eles achavam assim, né, que esses mensageiros pegavam os sacrifícios, coisas assim, e levavam lá para cima e desciam com bênção. Tá? Então essa escada, ela era a interação, homem, né, os homens e as divindades. Então quando Jacó tem um sonho, né, com uma escada ali, com os mensageiros subindo e descendo, ele entende o seguinte: opa, é esse lugar que tem que ter um templo. É esse lugar que eu vou construir uma casa para o Eterno aqui na Terra. Né? Porque é a partir daqui que ele vai interagir conosco. Esse local era o templo israelita em Betel. Surpreendentemente, né, esse trecho sobreviveu à edição, né, a junção com as tradições do Reino do Sul. Tá? Os povos tentavam sempre construir templos altos por entender que ficariam mais perto dos deuses. Os povos que moravam em regiões mais planas, como os egípcios do Vale do Nilo e os sumérios, costumavam construir templos altos. É daí que vem as zigurates. Né? Então, as pirâmides egípcias provavelmente têm a mesma vibe. Né? E as zigurates, as coisas, essas estruturas. Né? Provavelmente, aí eu não tenho como afirmar com certeza porque não é minha área, tá? Mas eu apostaria, né? De novo, o pessoal gosta de teoria da conspiração, mas eu apostaria que as estruturas que você tem na América, principalmente na América Central ali, né? Muito provavelmente era algo assim, porque você vê, é uma coisa meio natural do ser humano, né? Onde estão os astros? Estão lá em cima. Né? O que eu preciso fazer? Chegar o mais perto possível. O que eu vou fazer com o templo? Eu vou construir mais alto. Por que em forma meio piramidal? Porque é a forma mais fácil de você construir algo alto. Se você constrói reto, né, a chance de dar problema, de cair, de colapsar é muito maior. Faça essa experiência com uma pilha de livros. Coloca uma pilha de livro, né, um livrão e vai diminuindo, e coloca uma pilha de livro de mesmo tamanho, para você ver qual que fica mais estável. Então, é apenas uma coisa natural. Não tem teoria da conspiração, não tem alienígena, não tem besteira nenhuma desse tipo. Tá? É apenas o natural da humanidade, né? por uma questão óbvia. Né? Era a forma mais antiga de você fazer uma estrutura alta. Tá? Povos que moravam nas regiões montanhosas não precisavam construir estruturas muito altas. Né? Já tinha lá montanha, então, né, eu vou construir, não preciso construir um negócio, né, que fique muito alto, porque a própria montanha, né, primeiro que não ia dar para ter uma base muito grande, né, no topo da montanha. Segundo, porque a própria montanha já fazia esse papel. Tá?
preferiam, ao invés disso, construir seus templos nos montes. Também eram locais considerados sagrados pela proximidade com o céu, razão pela qual a Bíblia hebraica está repleta de simbolismo quanto aos montes. Né? Na Babilônia, eles tinham que construir o monte de Zigurate. Né? Na região do Antigo Oriente Médio, você tem muito simbolismo de monte, né? dos montes. Por quê? Porque já era naturalmente um local mais próximo. Tá? Por isso que a revelação é dada no monte, o templo é no monte, etc. Né? Os lugares altos eram construídos nos montes, né? Os altares, né? Eram construídos nos montes por causa disso, por causa desse entendimento. Tá? E aí, falando da questão dos pilares sagrados. Os pilares sagrados, ou pedras eretas, né, que foi o que Jacó faz, ele monta um pilar. São bem conhecidos na prática religiosa do Antigo Oriente Médio antes do 4º milênio, antes da Era Comum. Eles aparecem com destaque nas instalações cultuárias cananeias, com o lugar alto em Gezer, como o lugar alto em Gezer, vocês vão ver a imagem daqui a pouco. E também foram usados no templo israelita de Arad. Aliás, um parênteses, tem gente que acha que só tem registro arqueológico do templo de Jerusalém. Não, tinha outros, né? Assim, né? Por uma série de razões que não vem ao caso, mas foram encontrados, tá? Outras pedras eretas foram simplesmente montadas como memoriais, por causa das bacias, às vezes, encontradas perto do pé de tais pilares. Bacia aqui é bacia mesmo, construída, não é bacia hidrográfica. Tá? Construir o altar é uma bacia. Né? Supõe-se, infere-se, né? É uma boa suposição, que libações, quer dizer, o que é uma libação? É uma oferta mais líquida, né? De óleo ou de vinho, de água, né? Alguma coisa assim. Eram derramadas sobre eles, como vemos Jacó fazendo no 35:14. Né? Desculpem aqui, a câmera minha sumiu, porque o meu gato mordeu, ele mordeu o fio da câmera. No meio da aula, o gato me morde o fio da câmera. Né? É brincadeira, né? Agora, vamos ver se eu consigo voltar com a câmera. Ai, senhor. Só quem tem gato que entende a angústia que nós passamos. Voltou a câmera aqui, né? Então, a gente ficou sem vídeo. Agradeçam a este ser aqui, né? Da tia fala, Oliver, eu interrompi a aula, né, Oli? Eu interrompi a aula de vocês porque eu mordi o fio da câmera. Bom, então, esses pilares... Olha, agora a câmera ficou esquisita. Olha, nossa. Tem uns bugs que dá às vezes essas câmeras que eu vou te contar. Bom, então você tinha ofertas líquidas e Jacó fez isso, né? A unção do pilar constituiria a dedicação do mesmo, né? Então está consagrando, né? Separando para a divindade aquele pilar. Né? O Tanar, a Bíblia hebraica, frequentemente associa pilares sagrados a um elemento importante de adoração antiga, especialmente em Canaã, com idolatria. Né? Você já vê isso em Deuteronômio 12:3, no 16:22, em Oséias 10, de 1 a 2, Miqueias 5:12. Né? Esses textos são textos já um pouquinho posteriores. Tá? No entanto, Moisés estabelece 12 deles no sopé do Monte Sinai, né, em Êxodo 24:4. E Josué ergue um no templo em Siquém. Né? Na verdade, Siquém, Shechem, foi um tabernáculo semi-permanente, né, que alguns chamam de templo, só para vocês entenderem. Ibn Ezra, o comentarista, aqui e em Deuteronômio 16:22, pensa que os pilares sagrados eram proibidos somente se fossem erigidos para a honra de outros deuses. Mais provável é um midrash que vê a prática como um vestígio de uma forma primitiva de adoração que foi depois proscrita por completo. Então, assim, pessoal, houve um momento em que havia uma certa liberdade maior nas práticas
de adoração, etc., né? Mas num dado momento, quando Jerusalém ganhou uma maior proeminência, né? Algumas dessas práticas acabaram meio que sendo proibidas. Vou botar a foto aqui para esse lado de novo, né? Porque fica mais fácil de vocês verem, né? Então, algumas dessas práticas acabaram meio que sendo proibidas, abolidas, etc., para favorecer o templo em Jerusalém. Né? Por quê? Porque a centralização de culto era uma coisa importante para eles, para garantir uma unidade teológica, etc. Tá? Mas você tem resquícios de algumas práticas antigas, né? E você vê isso na própria Bíblia, né? Por exemplo, a serpente de bronze de Moisés, né? Depois, nos tempos dos reis, ela é destruída. Por quê? Porque o pessoal queimava incenso. Então, para coibir problemas, né? Coibir problemas de práticas indevidas, principalmente de idolatria, né, é que algumas coisas acabaram sendo estabelecidas, tá? E muito provavelmente esses pilares eles acabaram deixando de ser utilizados por causa da questão da idolatria. Mas aqui, ó, esses pilares aqui foram encontrados em Tel Gezer, tá? E eles foram erigidos por volta do século X antes da Era Comum. Então, entre 1900, 3 pontinhos, e o ano 900 da Era Comum, né? Antes da Era Comum, perdão. Então, olha como é que eles eram. Eles eram, né, uns pilares grandes, né? Parece até o menhir do Obelix, lá do quem lia Asterix como eu quando pequeno. Né? E eles jogavam, então, derramavam, né, a libação em cima desses pilares e isso escorria para essas bacias. Olha uma bacia aqui, ó, tá? Então dá a entender que não eram locais de sacrifício animal, tá? Mas eles derramavam libação. Então vinho, óleo, talvez sangue, né? Mas normalmente era vinho, óleo, água, né, misturada às vezes com essas coisas, tá? Como uma forma, né, de um agrado à divindade. Tá? Falando agora mais especificamente de Betel, dada a importância de Betel no culto israelita e a avaliação positiva dela em vários textos bíblicos, por exemplo, Juízes 20, 18, né, e 26 a 28, no 21, de 2 a 4, 1 Samuel 7,16, é apropriado que sua fundação seja atribuída ao patriarca Jacó. No entanto, depois que o rei Jeroboão I estabeleceu um templo para rivalizar com aquele em Jerusalém, alguns textos leais a esse último, né, esta última, né, vamos dizer, viram em Betel um foco de idolatria e a condenaram categoricamente. Por exemplo, 1 Reis 12, do 25 ao 13, 34. Né? Aqui presume que o local que era o local de um templo legítimo. Ficou truncada aqui essa frase, né? Seria talvez o que presume, né, que anteriormente teria sido um local de um templo legítimo. Jacó nomeia o lugar Betel, literalmente casa de El, casa de Deus, nas traduções hoje em dia se traz, mas El significa poderoso. Né? Alguns acham que eu não uso o termo Deus por alguma questão dogmática, né? E não é isso. É porque eu não gosto do termo Deus, porque o termo Deus não gosto como exegeta, não gosto como pessoa. Tá? Eu não gosto como exegeta porque acaba que você perde um pouco do significado do que seria de fato o termo, o sentido original do termo, que é poderoso, poder, autoridade, senhor. Então eu gosto mais do termo senhor como uma tradução. Portanto, a história deve ser vista como a história da origem do santuário de Betel. Então, essa história, essa narrativa de Jacó, ela essencialmente é uma tentativa, né, de estabelecer uma história teológica para explicar a origem do santuário de Betel e dizer que ele era um santuário legítimo.
né? Sua importância, né, e teria sido usada desde a antiguidade pelos adoradores daquele santuário. Provavelmente essa tradição, né, essa narrativa de Jacó, que foi aqui compilada, ela já existia entre os adoradores em Betel, entre os israelitas que adoravam em Betel. Adoramos aqui porque aqui é o lugar da escada de Jacó, etc, etc. Tinha sacerdócio, eles levavam dízimo, era um templo funcional ali, tá? Sua importância para as gerações posteriores explica o fato de que mais tarde ela foi embelezada de várias maneiras, né? Então, você tem registros arqueológicos, né, de que era uma cidade importante. A pedra usada por Jacó como um travesseiro, no versículo 11, aliás, devia ser meio incômodo, né? Que ele ergueu como um pilar e consagrou como óleo, marcou o local como um lugar sagrado onde o Senhor havia se revelado, e assim se poderia esperar que o fizesse novamente, isto é, como um santuário. Tal pilar, Macebá, pode não ser mais do que uma pedra memorial ou marcador, né? Ou marcador de uma fronteira. Mas era frequentemente uma característica dos santuários, né, cananitas, né, acho que é cananeus, né, que é o mais correto, cananeus, israelitas, embora mais tarde condenado em Israel, por exemplo, Levítico 26:1. Então, assim, era muito comum, eles usavam bastante, né, não só com objetivo de culto, mas também como, né, era como é que você marcava uma fronteira, né? Você não vai construir uma cerca em volta, né, de um território gigante, né? O Donald Trump está tentando fazer isso nos Estados Unidos e é um projeto independente. Não vou entrar em questão política aqui, mas independente de qualquer coisa, é um projeto que custa milhões, né? Porque é caríssimo. Então imagina você construir uma cerca numa fronteira. Como é que eles marcavam uma fronteira se você não tinha mapa com facilidade naquela época, não tinha satélite, nada disso? Você erguia, né, pilares. Né? Então você tinha algumas coisas que serviam para marcar território. E os pilares tinham essa função. Tá? E memorial, né? Você faz um memorial também. Isso tem na Bíblia, né? Memorial da passagem dos filhos de Israel, aquela coisa toda. Né? E tinha também uma função de culto à divindade, né? Se derramava libação, aquela coisa toda. Depois ele vai ser condenado em função da idolatria, como a gente falou. Tá? E aí, para a gente concluir, a questão do voto, né? Que Jacó faz um voto de dar o dízimo ali, né? Isso aqui é um texto para legitimar o sacerdócio em Betel, né? Por que eu vou te dar 10% da minha colheita, o sacerdote de Betel? Não, porque, né, Jacó fez um voto, tal. Era uma forma de você justificar. Né? Ah, então quer dizer que eles achavam que era literal? Não necessariamente, mas eles entendiam o seguinte: não, é uma prática que vem desde os nossos antepassados. Todo mundo sempre fez, então isso legitima para eles. Tá? Os votos são promessas com condições associadas, quase sempre feitas ao Senhor. No mundo antigo, o contexto mais comum para um voto era quando um pedido estava sendo feito à deidade. Né? Neste caso, Jacó estava fazendo um voto para quê? Né? Para obter aquela segurança e aquela bênção. Né? Então eu vou dar algo em troca disso daqui. Né? Repare como isso se contrapõe à bênção do pai. Quer dizer, eu não vou. A minha promessa não está fiada só né, no que eu tapiei meu pai. Não, tem um acordo aqui com a divindade, né? Senão dá ruim, né? Então, né, a condição tipicamente envolveria provisão ou proteção do Senhor, que é exatamente o contexto de Shaddai, né? Enquanto aquilo que era prometido geralmente era um presente para a divindade, né? Isso geralmente tomaria a forma de um sacrifício, mas poderia se referir a outros tipos de presente para o santuário ou para os sacerdotes. O cumprimento de um voto geralmente podia ser realizado no santuário e era um ato público. No voto de Jacó, as condições realmente se estendem até o final do versículo 21. Jacó promete um dízimo sobre o cumprimento das condições. Então esse é o texto da IVP Bible Background, explicando um pouco a questão de voto, essas coisas. Em seu voto final, comentário da Universidade de Oxford, né, da The Oxford Bible Commentary, Jacó converte a promessa do Senhor de orientação em termos concretos e práticos, e por sua vez,
promete adorar o Eterno como seu Senhor. Ele também se compromete a pagar um dízimo de produção futura em antecipação ao culto que será estabelecido em Betel. Ele está claramente falando como um representante de um futuro Israel e como fundador do santuário de Betel. Posteriormente, você teve no Reino do Sul, né, já a ideia, né, de Jacó aceitando o Eterno como Elohim. Né? Quer dizer, o que é isso? É uma unificação do culto. Né? Então, os israelitas do norte e os israelitas do culto adoram a mesma divindade. Não é porque um chamava de Elohim ou de Elo e porque o outro chamava pelo tetragrama que significa que estejam falando de divindades diferentes. Né? É a única divindade, né? É o único criador dos céus e da terra. Essa junção foi importante para quê? Para assegurar, como eu disse, a unidade nascente, né? Depois da destruição do Reino do Norte. O Reino do Norte e o Reino do Sul tiveram outros momentos de unidade, né, de união e desunião. Né? Houve momento de dominação do Reino do Norte, momento de dominação do Reino do Sul, etc. E eles se influenciaram também mutuamente em termos até de cultura, etc. Então já havia bases para isso. Eles já enxergavam como a mesma divindade, né? Mas era importante essa unificação ficar consolidada aí no texto sagrado. Tá bom? Pessoal, chegamos então ao final da nossa aula de hoje, né? E eu peço que, se você gosta do nosso material, se você tem sido abençoado pelos nossos esforços, né? Tem compreendido melhor as escrituras, né? Que você pratique a retribuição, né? Não apenas sugue, né? Porque não é assim que a gente aprende, né? Em termos de valores éticos e corretos, íntegros perante as escrituras, mas retribua os nossos esforços. Né? E a gente utiliza esses novos esforços para quê? Para comprar mais materiais, para aprimorar as aulas, para poder fazer cada vez mais e melhor. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima, se o Eterno assim nos permitir.